Olá, queridos, eu sou o pastor Weder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus estejam em seu coração. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você puder, se inscreva no canal, deixe seu comentário e o seu like e nos ajude compartilhando, divulgando e difundindo a palavra de Deus. Queremos alcançar vidas e edificar pessoas com um conteúdo cristão bíblico e que possa ser centrado nas Escrituras. Eu hoje gostaria de refletir com você sobre 11 razões do porquê Deus é soberano. 11 razões do porquê Deus é soberano. É interessante nós pensarmos sobre a soberania de Deus, porque todo cristão, em algum momento da vida, já ouviu falar que Deus é soberano. Porém, poucos cristãos sabem de fato o que isso significa. E é importante nós conhecermos a soberania de Deus, porque ao conhecermos a soberania de Deus, o que de fato significa Deus ser soberano, porque isso traz para nós um bem-estar espiritual maravilhoso. O que significa a soberania divina? Quando a Bíblia menciona para nós em diversos textos, mostrando Deus como sendo soberano, e alguns termos são usados para mostrar isso, por exemplo, há 2 termos gregos que aparecem com muita frequência no Novo Testamento para retratar Deus como soberano, como agindo de forma soberana. O primeiro termo grego é déspotes, da onde vem a palavra déspota, que no nosso idioma acaba tendo uma conotação mais pejorativa, mas a ideia do termo grego déspotes tem uma conotação de um ser soberano. E o outro termo é o termo dinastos ou dinastes, da onde vem dinastia. Esses 2 termos retratam Deus no Novo Testamento como sendo soberano. Aparecem diversas vezes nas Escrituras. Mas o que de fato significa ser soberano? O que é a soberania divina? Eu definiria soberania como sendo o controle de Deus sobre toda a criação. Quando eu digo que Deus é soberano, eu estou dizendo que Deus tem todo o controle sobre toda a criação. Então, soberania, na verdade, seria o direito que Deus possui de controlar todas as coisas por ser Ele o Criador e o preservador de toda a criação. Que isso fique bem claro para mim e para você. Agora, quais são as razões que fazem Deus ser soberano à luz das Escrituras Sagradas? Em primeiro lugar, Deus é antes de todas as coisas, por isso Ele é soberano. Colossenses 1:17, Salmo 90, verso 2. Esses 2 textos mostram que Deus existe antes de todas as coisas. E pelo fato dele existir antes de todas as coisas, Ele é soberano. Segundo lugar, Deus criou todas as coisas, por isso Ele é soberano. Deus possui um direito legal por ser o Criador de todas as coisas. Gênesis 1:1, João capítulo 1, versículo 3, Colossenses 1:16, textos que mostram Deus como sendo o Criador. Por Ele ser o Criador de tudo que existe, Ele tem um direito legal de ser soberano sobre aquilo, de controlar aquilo que Ele criou. Em terceiro lugar, Deus preserva a existência da criação, por isso Ele é soberano. O nosso Deus, Ele não apenas é retratado na Bíblia como sendo o Criador, mas Ele também é retratado na Bíblia como sendo o preservador de toda a sua criação. Então Ele preserva a criação que Ele mesmo trouxe à existência. E quando eu falo de preservação, é nesse sentido de manter as coisas funcionando. A fonte que faz esse mundo ser preservado, todas as coisas serem preservadas, sustentadas,
é o próprio Deus? Isso fica claro em Hebreus capítulo 1 e o versículo 3, Colossenses 1 e 17. São textos que apontam Deus como sendo o preservador de toda a criação. Por ele preservar, ele é o soberano. Em quarto lugar, Deus sabe de todas as coisas, por isso ele é soberano. O Salmo de número 147, a parte B do verso 5, o Salmo 139, o verso 4, Hebreus 4 e 13, são textos que mostram para nós que Deus ele sabe todas as coisas. Todas as coisas Deus sabe. Por isso, ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, porque ele sabe de todas as coisas. Em quinto lugar, Deus pode fazer todas as coisas, por isso ele é soberano. O texto vai dizer para nós em Gênesis 18 e 14, Mateus 19, 26, Jeremias 32, 27. São textos que mostram, evidenciam para nós que Deus pode fazer todas as coisas e não há nada impossível que ele possa fazer. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui e falar sobre algo dentro disso que Deus pode fazer todas as coisas. Deus, ele pode fazer todas as coisas. Todavia, é impossível que Deus faça coisas que vão contra a sua própria natureza. Então Deus pode fazer todas as coisas, mas Deus não pode fazer coisas contrárias à sua natureza, que é imutável. Consegue compreender isso? Por isso ele é soberano. Em sexto lugar, Deus é o dono legítimo de todas as coisas. Por isso ele é soberano. A Bíblia mostra no Salmo 24, verso 1, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. A Bíblia diz em 1 Crônicas 29, 14, que Deus é o possuidor de todas as coisas. Deus é o dono legítimo desse mundo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Deus é o dono legítimo, por isso ele é soberano. Em sétimo lugar, Deus está no controle de todas as coisas, por isso ele é soberano. Salmo 24, verso 10, 1 Crônicas 29, do versículo 11 até o 12. São textos que mostram Deus como tendo controle absoluto sobre todas as coisas. Agora, é preciso deixar claro aqui para que nós não façamos confusão. Embora Deus esteja no controle de todas as coisas, Ele não determina todas as coisas. Porque se nós confundirmos Deus estando no controle de todas as coisas com Deus determinar todas as coisas, nós cairemos num equívoco bíblico gravíssimo. Porque se Deus determina todas as coisas, e as coisas ruins que sucedem no mundo? É claro que Deus não é o autor delas. Embora Ele esteja no controle de todas as coisas, Deus, ele respeita as ações humanas. Tudo está nas mãos de Deus, mas Ele respeita as decisões humanas. Então, algumas pessoas, alguns ateus, em crítica à existência divina, questionam essa questão. Se Deus realmente está no controle de todas as coisas, quer dizer que Deus então permite o estupro de uma pessoa, a criminalidade que está acontecendo na vida de uma pessoa? É óbvio que não, porque Ele estar no controle não significa que Ele determina todas as coisas. Embora tudo esteja nas suas mãos, Ele respeita as decisões humanas, as escolhas humanas. E muitas vezes as decisões humanas, elas podem, você sabe, ser boas ou elas podem ser más. Então, é interessante que nós raciocinemos isso. Os acontecimentos humanos, eles estão no controle de Deus. Mas Deus não determina todos os acontecimentos. E por Ele ser assim, Ele é soberano.
Isso está claro. Todos os acontecimentos humanos estão nas mãos de Deus. Estão no controle de Deus. Embora Deus não determine todas as coisas. Jó 2 e o versículo 6 deixa isso claro para nós. Em oitavo lugar, Deus não tem inimigo à altura. Por isso Ele é soberano. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías 43:13. Operando eu, quem impedirá? Romanos 8:31. Jó 2 e o versículo 1. Esses textos que eu citei apontam que Deus não tem nenhum tipo de restrição e nenhum inimigo que esteja à sua altura. E alguém pode pensar, mas pastor, e Satanás? Que fique bem claro para a edificação da sua fé. Satanás não é um inimigo à altura de Deus. A Bíblia mostra que Satanás não está à altura de Deus porque, em primeiro lugar, ele é um anjo caído, mas como anjo ele foi criado. Não foi criado originalmente mal, mas encontrou-se pecado no seu interior e ele se tornou então um anjo mau. Mas ele foi um ser criado. Deus, quando criou os anjos, criou também Lúcifer, que era um anjo bom, mas foi encontrado iniquidade no seu coração e ele se tornou mau. Por ser criado, ele é inferior ao Criador. Por isso ele não está à altura. E a Bíblia deixa isso bem claro. Satanás precisa de permissão divina para poder agir. Isso está claro em Jó capítulo 1, versículo 12, Jó 2, versículo 6. Quando você lê outros textos na Bíblia, olha que interessante, eu não sei se você já notou isso nas Escrituras, mas Judas 1, verso 9, Apocalipse 12, verso 7, Apocalipse 20, verso 2, Zacarias 3, verso 1, são textos que mostram Satanás lutando e como inimigo lutando contra ele estão anjos, ou nesses textos que eu citei, nessas 4 citações textuais que eu mencionei, o texto vai ser claro. É o arcanjo Miguel que está lutando contra Satanás, e em Zacarias 3 e 1 é o anjo do Senhor. Então, nunca é Deus que está lutando diretamente com Satanás, porque ele não está à altura de Deus. Então, Deus terceiriza esse serviço. Ele escala o arcanjo Miguel para poder lutar contra o inimigo das nossas almas. Porque Deus é soberano. Ele não tem inimigo à altura. Ninguém ameaça o trono de Deus. Você consegue compreender isso? Isso é uma coisa gloriosa. Em nono lugar, Deus pode ou não falar. É por isso ele é soberano. Você sabia que Deus pode falar na hora que Ele quiser? Ele pode inclusive escolher não falar? Hebreus capítulo 4, versículo 7 e o versículo 15. O texto vai dizer assim, ó: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Você compreendeu bem o que diz o texto? O texto começa com um se. O se aí é uma condição que pode ou não acontecer. A expressão grega aí é bastante interessante. A expressão grega dá a ideia de uma condição que pode ou não acontecer. Então o que o escritor está dizendo é o seguinte: se Deus decidir falar, você esteja bastante atento para ouvir e não endureça o seu coração. Mas não significa que Deus vai falar. Ele pode ou não falar. É uma condição. Por ele poder ou não falar, quando ele bem quiser, ele é soberano. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Em 10º lugar, em penúltimo lugar, Deus é o único que pode dar e tirar a vida. Por isso ele é soberano. 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 6. O Senhor é o que tira e dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar dela.
Deus é soberano. O poder da morte está nas mãos de Deus. Deus pode dar ou tirar a vida. Em tempos de pandemia, quando a gente pensa na soberania divina e entendemos que a vida do cristão está nas mãos do Senhor, que a vida do ser humano está nas mãos de Deus, que é Deus que estabelece o momento de viver e de morrer, desconforta o nosso coração em confiarmos nesse Deus que é soberano. Em último lugar, 11º lugar, 11ª razão pela qual Deus é soberano. Deus pode usar quem Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer e como Ele quer. Por isso, Ele é soberano. Números 22 e o versículo 28. O texto vai mostrar claramente para nós que o Senhor Deus Todo-Poderoso, sendo soberano, Ele pode escolher quem Ele quer. Ele pode usar essa pessoa quando Ele quiser, onde Ele quiser, como Ele quer. Por isso, saiba e confie. Esse Deus é soberano. Ele controla todas as coisas. Que Deus te abençoe.